E um já vendeu 3 vezes e falou já. É o que eu tenho. Oxe, você queria ver? Quando ele estava trabalhando no Prato Interior, ele mandou uma foto para a gente, pastor. Oi? Eu acho que Samuel é bom você fazer quimioterapia. Porque ele não mandou mensagem ontem. Quando ele me mandar já era 10h21. Fundamental, né?
Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Maravilha, então. Tentei adicionar a maior quantidade de gente possível, mas ainda tem gente que não consegue entrar. Então a gente vai começando, de todo jeito vai ficar gravado. E aí a gente vai conversando. E aí, como é que foi a semana aí? Conseguiram estudar, treinar alguma coisa? Me conta aí como é que foi. E aí, conseguiram ver os vídeos, treinar em alguém, arriscou treinar em casa com um familiar? Me conta aí. A maioria dos vídeos, sim. Que legal, hein? Não conseguiram fazer alguma coisa. Mais alguém fora a Anne conseguiu treinar alguma coisa? Que bom. Fico feliz que tenha conseguido treinar alguma coisa. E você vai ver que quando a gente voltar, né, ter o contato presencial de novo e praticar vai ser bem mais fácil, porque você já tentou fazer alguma vez. Mais alguém? Mas pelo menos tentou, Fabíola. Se já tentou, já é um bom sinal aí. Beleza. Pessoal, peço também que, para quem não está conseguindo entrar, se eu passar aqui alguma atividade que dê para vocês passar para eles, por favor, passa também. A aula, às vezes, fica difícil, né? Porque eles teriam que acessar aqui para assisti-la, mas talvez alguma coisa de material vocês passam para eles também. Que eu vou tentar disponibilizar também de outra forma. Certo. Se alguém treinou, já fico contente que pelo menos vocês estão tentando de alguma forma aí se virar nesses tempos aí. Ô, professor, eu posso desligar o vídeo? Não Pode, aparecer? é só apertar na câmera, tem um negócio, ó, desativar a câmera, aí fica só o nomezinho. Tá certo, porque eu tô na metade do simulado, tô terminando de responder, só falta duas questões. Até peço que... Oi. Não, porque eu já respondi outros simulados, porque eu estava estudando para responder, porque eu queria ganhar os 2 pontos, né? Ok, beleza. Mas aí eu tô terminando, porque hoje é o último dia. Pronto, eu peço que tu desligue a câmera e desligue o áudio também. Só falta duas questões, tá certo. Aí pode ligar a hora que quiser. Pronto, desliga a câmera e o áudio, porque aí não fica, só fica eu falando para vocês, depois vocês perguntam para mim, eu abro para perguntas. Tá certo? Quem ainda está com o áudio ligado aí, por favor, desative. Tá bom? E aí, vamos lá, então. Já que alguns responderam aí, outros ainda não, mas pelo menos eu vi que vocês tentaram treinar. Alguma dúvida de alguma técnica, por favor, que teve? Alguma específica? Ó, tal região, sei lá, ombro, cotovelo, punho em mão, alguma coisa de massoterapia, não sei, que talvez tenha dúvida? Me diz aí.
Não? Ah, maravilha, então. Então, vamos seguir, então. Deixa eu abrir aqui um material. Agora, nesse está ok. Que bom, então. Então, sinal de que quando a gente for treinar depois, não vai ficar tão difícil assim, porque você já teve uma noção prévia. O que eu peço é que vocês continuem fazendo assim, pegue as pessoas de casa e pratiquem tudo, para poder, quando a gente for ter um momento presencial, ficar mais fácil. Mas eu vou ter a maior paciência do mundo para repetir 1000 vezes, nem se preocupe, em termos de treinamento. Então, abre aqui. Carla, né? Até agora, Carla não nos responderam assim em relação a como vai proceder a prova. A gente está até aguardando já. Foi perguntado nos grupo de coordenador, com os coordenadores e tudo, para a gente poder passar essas informações para vocês relacionado à prova. Por enquanto, a gente vai estar aqui passando as atividades para vocês, passando os estudos aí, a aula, né, que a gente está acontecendo. Em relação à prova, assim que eu souber para vocês, perguntaram ontem também na outra turma, aí a gente já mandou para eles novamente, estamos aguardando alguma resposta. Assim que eu tiver a resposta, eu já sinalizo para vocês, beleza? Deixar o material para a gente conversar um pouco mais. Mas, assim, vão estudando, não se preocupe com isso, assim, tipo, independente do formato que eles vão propor, claro, a gente está aguardando, né? Isso não depende só de mim, professor, e de, né, tudo, de vocês. Mas assim que a gente souber, a gente informa, e aí faz o que for, assim, a melhor condição para vocês não ter prejuízo nenhum. Só estou aguardando aqui que ele está abrindo o arquivo, a gente poder iniciar. Demorando um pouquinho para abrir. Acho que agora vai. Vocês conseguem ver aí o slide? Aparece para vocês? Tá aparecendo slide não, professor. Não? Não. Para todo mundo não aparece, para alguém aparece. Deixa eu tentar, então. Tá carregando aparece agora. Para você tá carregando agora. Beleza. Agora apareceu. Então tá tranquilo, então. Pronto, isso aqui é um complemento do que a gente já vem falando até agora. No caso, agora com respaldo científico. Então, vamos mostrar para vocês um artigo aqui, que eu converti em aula, né, transformei, como você está vendo lá, guideline, o nome, diretriz, que seria as diretrizes voltadas para uma alteração do ombro, que é a dor subacromial, ou aquela síndrome do impacto que a gente já conversou em outros momentos, que é quando eu tenho aquela compressão da região do ombro aqui, entre o acrômio e o húmero, que eu vou ter lá a bussa, vou ter o tendão do supra e o tendão do bíceps braquial. E aí,
eles fizeram, isso aqui foi uma associação ortopédica holandesa, e fez um material e recomendou. Aí recomenda tanto a terapia manual quanto outros procedimentos. Eu gostaria de mostrar esse material, né, comentar para vocês, tanto porque já está tá respaldado cientificamente aqui, a evidência científica, né, que está apontando isso, quanto para mostrar para vocês o quanto que a terapia manual pode ser utilizada nesses casos aí também, certo? Tem sim, eu tenho que mandar para vocês. Eu mando aqui, sem problema nenhum, se alguém não está conseguindo ver. Embora aqui na aula carregada provavelmente deve abrir, aí você consiga ver. Se não está aparecendo para você, mas quando eu salvar tudo aqui, vocês consigam ver. Certo? Então vamos lá. Então é um guideline, né, um estudo de 2014, né, voltado para a síndrome, né, subacromial ou a síndrome do impacto. Toda vez que você vê o nome guideline ou diretriz, isso quer dizer que um grupo de especialistas da área se juntou para poder fazer, e colocar para a população, tanto de profissionais quanto de pacientes, quais seriam os tratamentos cientificamente mais indicados para aquele tipo de caso. E aí, a síndrome do impacto, né, do ombro, ela é uma patologia que vai gerar um impacto naquelas estruturas que eu estava falando para você. Então, vou ter compressão do ombro em relação ao acrômio, que vai acabar pegando a bucha que está ali em cima, em dois grandes tendões, o tendão do supraespinhal, que auxilia o deltoide na abdução, e o tendão da cabeça longa do bíceps. Aí, ó, eles dão a sigla de síndrome da dor subacromial, SAPS, e aí um grupo formado por um número de especialistas holandeses da Associação Ortopédica Holandesa produziu essa diretriz, baseada nas informações disponíveis da evidência científica. Essas evidências podem ser de baixa qualidade, de média qualidade, moderada ou de uma qualidade mais alta. Independente aqui agora de discutir ciência ou não, o que eu queria mostrar para vocês é que muito do que a gente faz, das técnicas que vocês aprendem, estão respaldadas cientificamente. Então, são interessantes de você fazer. E aí ele classificou aí em algumas conclusões, ele tirou sobre esse estudo aí. Primeira delas, o diagnóstico da síndrome do impacto só pode ser feito usando uma combinação de testes clínicos. Então, lembra quando você, talvez, quem pagou, na verdade, né, a disciplina de avaliação, você viu um monte de testes. E aí ele diz assim, aí, nesse guideline, que eu não posso usar apenas um teste para determinar assim, esse indivíduo tem a síndrome do impacto. Eu preciso fazer um somatório de testes para poder tirar essa conclusão. Segundo ponto, a síndrome do impacto deve ser tratada preferencialmente de maneira não operacional, não cirúrgica. Ele diz assim, tente primeiro fazer o tratamento com terapia manual, com fisioterapia, antes de realizar uma cirurgia. Terceiro ponto, a dor aguda deve ser tratada com analgésicos, se necessário. Não se pode associar o uso de medicamento. Quarto ponto, a injeção, ou seja, o uso de algum tipo de injeção local, como um corticoide, é indicado para sintomas persistentes ou recorrentes. Então, aquela pessoa que, com o tratamento conservador, com a fisioterapia, não houve melhora, alguns vão fazer uso de injeção de corticoide. Diagnóstico de imagem, ele é útil por 6 semanas de sintomas. O exame de ultrassonografia é a imagem mais recomendada. Por quê? Porque a ultrassonografia, assim como também talvez a ressonância, a gente consiga ver partes moles. Então, eu consigo ver as lesões para excluir algum tipo de ruptura do manguito rotador. Numa radiografia, o que você consegue ver no máximo é uma redução do espaço articular. Você vai ver osso, basicamente, numa radiografia. E já na ressonância ou no ultrassom, você consegue ver mais partes moles. Mas lembrando que a parte de exames é complementar. A parte de exames, o foco é tirar uma dúvida. Por exemplo, como diz aí, se tem uma ruptura, se tem algo do tipo. Certo? Tópico 6. As intervenções ocupacionais são úteis quando as queixas persistem mais de 6 semanas. O que é que seria intervenções ocupacionais? Seria
você fazer orientações e ajustes no dia a dia do paciente, na casa dele e tudo mais, isso favorecendo com que essas dores e essas alterações reduzam. Ponto 7. A terapia com exercício deve ser específica. Então, ó, associar a cinesioterapia, não sei se você já pagou ou não, quem já pagou, com a terapia manual. Então, o uso das técnicas manuais que a gente está vendo, a gente viu, do membro superior, e que alguns aí me falaram, né, que estão tentando fazer em casa. Eu vou passar mais orientações, né, mais coisas para vocês hoje. E associar sempre com exercício, ele fala aí também. Exercício de baixa intensidade, então, mais que trabalha mobilidade e tudo, e com alta frequência, com várias repetições, uma quantidade grande de repetições. Trabalhar exercício excêntrico, trabalhar relaxamento da postura, tratamento de pontos gatilho, miofaciais, aí isso entra na nossa parte, então, as inibições, as palpações, certo? Incluindo alongamento também, se possível. Tópico 8. Uso de imobilização ou algum tipo de imobilização não são recomendados. Então, aquele paciente que tem a síndrome de impacto, você colocar uma tala ou alguma coisa para deixar parado, isso eles apontam que não é legal. Porque pode evoluir para uma capsulite adesiva ou ombro congelado. Não sei se eu vou falar dessas patologias. Item 9, a tendinose calcária, a tendinite, né, do ombro, tendinite calcária, que é quando se forma calcificação, depósito de cálcio no tendão do supraespinhoso. Pode ser tratada por terapia de choque. Vai vir umas fotos aí que vão clarear para você que seria cada terapia dessa. O uso de agulhas ou algum tipo de ultrassom também. Tópico 10. A reabilitação em uma unidade específica pode ser considerada a síndrome de impacto crônica resistente ao tratamento, quando você já tentou tudo. 11. Não há provas convincentes de que o tratamento cirúrgico é mais eficaz do que o conservador. Desculpa. Então, isso é um sinal que o tratamento conservador se torna, né, ou se mostra mais eficiente do que o cirúrgico. Então, assim, quando eu pego pacientes com dor no ombro, com esse tipo de queixa, síndrome de impacto, eu estou dando um exemplo de uma patologia, vocês podem também depois irem buscando outras. O tratamento conservador se tornou, e cientificamente está mostrando aí, mais eficaz do que o cirúrgico. Tópico 12, não há indicação para o tratamento cirúrgico de lesões assintomáticas do manguito rotador. Se o paciente não tem, assim, ele tem disfunção, mas não tem uma queixa, ele não consegue mover, tem dificuldade, mas ele não tem uma queixa muito grande dolorosa, aí piorou também em relação a precisar de algum tipo de intervenção cirúrgica, não precisa. Os problemas do ombro, eles são muito comuns, você vai ver em relação à nossa população, já que a gente veio construindo, na verdade, um raciocínio nesses últimos tempos, sobre o tratamento do membro superior de maneira geral, né? Mas a gente ainda vai ver membro inferior, coluna, e aí o que acontece? Quando a gente vai ver patologias, o cargo-chefe que a gente recebe muito nos consultórios, e vocês vão ver na prática de vocês, parte de coluna, então dor lombar, dor cervical aparece muito, mas o ombro vem logo na sequência, joelho, ombro. Então, problemas no ombro são muito comuns, principalmente quem trabalha com posturas que tem que elevar os braços, os atletas que têm algum tipo de movimento de basquete, voleibol, handebol, próprio crossfit, que levanta peso, e alguns tipos de atividade, pintor, ou alguém que, né, eleva o braço carregando caixa, estão entre 7% a 34% dos adultos, isso dados da Holanda. Se você for vir para o Brasil, também não está muito distante desses dados aí. A dor no ombro é estimada 19 por 1.000 pessoas acima de 45 anos. Então, quanto maior de 45 anos, quanto a pessoa mais vai ficando um pouquinho mais velha, a tendência é maior. Isso é uma tendência, não quer dizer que é regra, das pessoas apresentarem mais lesões de ombro. O diagnóstico ortopédico de tendinite do supra é feito lá na Holanda, só para vocês terem uma ideia, de 50.000 a 60.000 vezes por ano. É um número bom, né? Um número alto. Imagina aí a quantidade de pessoas que são diagnosticadas com tendinite do supra lá. Certo? Aí, NIER, inclusive é o nome do teste, né? NIER,
Ele desenvolveu esse conceito de síndrome de impacto, que pode ser causado ou agravado pelo contato do acrômio, dependendo de como esse acrômio for, se ele é mais ganchoso, se ele é mais pontudo, isso pode comprimir essas estruturas do manguito rotador e aí gerar algum tipo de desconforto pior. Inclusive, os testes de ombro que vocês devem ter visto, né, para quem pagou a disciplina de avaliação, quem não pagou não tem problema, mas uma dica que eu daria, tenta pesquisar os testes, bota lá, testes ortopédicos de ombro, e dá uma olhadinha nos testes. Todos eles são testes irritativos, provocativos, são testes que o paciente vai ser instigado a sentir a dor, porque assim, para poder você identificar que tecido que está causando o problema, se é o tendão, se é a buça, quem que é que está causando o problema. Aí, ó, também associado à síndrome de impacto, tem a bursite, vou ter comprimido, tendinite calcária, que é quando tem depósito de cálcio no local, tendinopatia do supra, né, tendinite do supra, ou ruptura de músculos do manguito rotador, seja bíceps braquial, ou seja, os músculos do manguito rotador também. Certo? E aqui uma foto mostrando lá ó, a síndrome de impacto, quando o cliente, né, quando o paciente eleva o braço, tem impactação das estruturas do tendão ou da buça, podendo causar quadros de tendinite ou bursite ou de tudo isso junto. O paciente pode relatar uma dor, não saber explicar bem, e você associar com isso. Como é que eu diferencio a dor se vem de uma tendinite ou de uma bursite? Vocês podiam me dizer algo aí? Alguém tem alguma ideia de por que pode ser uma bursite ou uma tendinite? Como que a gente diferencia? Alguém tem alguma ideia de como eu diferencio a tendinite da bursite? Pode falar, não se acanhe. Se errar, tá tudo bem, eu vou correr, vou falar já agora. Ninguém? Vou ficar acanhado, né, na rede. Então, vamos lá. Para eu saber se é uma bursite, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar o húmero e fazer um movimento para cima, superiorizando ele, ou seja, diminuindo mais ainda o espaço articular, apertando. Se o paciente refere dor, e aí quando você faz uma tração agora, um movimento para baixo, ele refere alívio, possivelmente a gente vai ter uma bursite aí, porque eu estou comprimindo a bursa, quando eu faço a tração para baixo, aumenta o espaço, alivia. Já se agora você faz um movimento para cima, impacta, ele não sente tanta dor, não sente dor. Quando você traciona para baixo, aí que ele sente dor, aí eu penso numa tendinite, porque eu estou tendo um estiramento, um estresse dos tendões. E eu posso talvez diferenciar aí, embora nem sempre isso é fidedigno 100%. Aqui outra imagem mostrando, ó, lá a anatomia, o tendão passando, a bursa. Então, ó, eu tenho estruturas aí, o tendão do bíceps. Aqui eu tenho a imagem mostrando essas estruturas que passam ali. Então, dependendo de como está esse meu braço posicionado, eu posso ter lesão desses, e tendinites ou bursite. Aqui mostrando já uma ruptura do tendão. Numa evolução progressiva disso aí, se esse indivíduo continua mexendo, continua mobilizando de maneira errada, eu posso ter tipo microlesões nos músculos, evoluindo depois para uma síndrome do impacto e posteriormente, ou se você deixar o braço muito parado, uma capsulite adesiva ou ruptura, né? Chegar ao nível de ruptura dos tendões, estiramento e depois ruptura. Também é comum de ter. Aqui uma imagem, para quem está conseguindo ver, mostrando os tipos de acrômio, ó, tipo 1, tipo 2, veja o tipo 3, ó, por exemplo, que é mais pontudo, e aí isso pode impactar mais e comprimir essas estruturas, incomodar. Olha, quando eu tenho outra imagem aqui agora mostrando o espaço normal de deslizamento do húmero, e numa segunda imagem aparece o espaço mais reduzido, que quer dizer que quando o húmero movimentar, ele vai topar sobre essas estruturas e vai comprimir. Aqui é uma tabela, por mais que está em inglês, mas só mostrando, eu vou mandar para vocês também o artigo, para quem quiser ler na íntegra, e esse material aqui,
para vocês darem uma olhada. Porque aí, aqui é só mostrando o nível de evidência das coisas que eu vou mostrar para vocês agora na frente dos tratamentos, incluindo a terapia manual. E aí eles classificam cada procedimento em evidência alta, moderada, baixa e muito baixa. Você vai ver que alguns procedimentos na físio ainda precisam de mais estudos, não quer dizer que não é bom, nem presta, como às vezes alguns profissionais acabam polemizando aí fora, do tipo assim, tal coisa não presta para nada, isso, aquilo, outro. Não é que não presta para nada, às vezes não tem estudos, na verdade, para concluir alguma coisa, e aí já se afirma assim, não tem estudo, não presta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, saber mesclar bem, não, na verdade, separar total o que é ciência, o que é clínica, e como que eu posso usar esses dois de forma positiva. Não sei, assim, as técnicas que vocês tentaram em casa, dos parentes de vocês, obviamente você tentou numa sequência lógica lá do que você foi vendo, mas se houve algum tipo de relato de melhora das pessoas lá na casa de vocês. Se houve, isso mostra que muitas técnicas aí, quando aplicada para aquela pessoa e do que ela está precisando, para isso a gente tem que fazer uma avaliação antes, não sei se você chegou a fazer isso, testar os movimentos, antes de fazer qualquer manobra, se as pessoas de casa referiram algum alívio em relação a alguma dor que estava sentindo. Alguém conseguiu isso aí? Alguém conseguiu que algum parente sentisse alívio nas técnicas? O pessoal que treinou, Anne, a Fabíola, uma galera aí que eu vi que praticou, conseguiram ter alguma melhora? As pessoas de casa relataram assim, aliviou bastante e tal. Vocês poderiam alguém me dizer aí? Não. Gostei da sinceridade. Mas me diz aí, o que é que tu chegou a fazer, Anne, de técnica? Tu fez técnica para ombro, cotovelo, para quê? Quais foram as manobras aí que vocês chegaram a fazer? E outra pergunta também, além das manobras que tu fez, ou qual que você fez, se tu antes testou os movimentos, por exemplo, se tu fez manobra de ombro, tu testou se estava mais travado para anterior, para posterior, para superior, para inferior, que isso também é importante, eu saber, assim, não é só chegar lá, porque provavelmente você deve ter feito as técnicas para treinar, então você fez uma atrás da outra sem um critério muito lógico, né, tipo assim, para aquela pessoa fazer só essas aqui, você foi fazendo todas, eu acredito, né, para treinar, foi isso que aconteceu? E aí, claro, dessa forma não foi específico, por isso punho e mão. Deixa eu ver aqui, apareceu. Punho e mão é alguma do cotovelo. E a pessoa tem alguma queixa de mão e cotovelo? A pessoa tinha queixa de dor? E aí, se não melhorou, já... Não, né? Então também a pessoa não tinha nenhuma queixa, foi mais para treinar, então. Tem... Deixa eu ver aqui. Tem queixa não, estava inteira. Então, eu pensei que tu estava falando como que não tivesse havido uma diferença. E aí, agora eu já fiquei mais tranquilo que assim, você só foi treinar, né, praticar. E se não tivesse tido melhora, fiz de ombro e tinha queixa de dor. Mas melhorou, Fabiola, com o que você fez? Porque caso não melhorasse, a gente pode pensar em outras regiões. Você se lembra na aula presencial que a gente teve, que eu te mostrei relações que a gente pode ter. Tanto para dor no ombro, você pode também extrapolar isso para o cotovelo, para o mão, né? Por exemplo, se esse paciente não melhora por algum motivo, você poderia pensar em avaliar e tratar a cervical, por mais que a gente ainda não falou, né, vamos ter treino ainda, mas podia avaliar a cervical, tratar a cervical. Eu coloquei gelo, gostei dessa sinceridade. Como vocês ainda estão no processo de construção, claro que algumas técnicas ou algumas coisas, ou raciocínio, por que eu mexo aqui ou ali, ainda vai ficar um pouco, assim, difícil você estar construindo isso, é normal essa fala de vocês. Mas a gente precisa começar, ao passar do tempo, tanto na disciplina comigo, quanto em outras coisas que vocês vão ver, abrir um pouquinho mais a cabeça, confiar um pouquinho mais em vocês e arriscar algumas vezes para vocês verem uma melhora. Então, assim, se essas técnicas que eu fiz, ou do cotovelo, ou da mão, ou do ombro, não houver um grande efeito, possivelmente é porque talvez a queixa está lá, mas não necessariamente a causa do problema está lá. Aí a gente precisa fazer aqueles treinos que a gente fez na aula presencial do tipo, será que a cervical está influenciando no problema?
Será que a torácica está influenciando no problema? Aí essa pessoa, a paciente, tem uma cicatriz, essa paciente tem alteração na mordida, começar a fazer essas correlações, alguma disfunção de órgãos, e aí usar as técnicas devidas para cada região. Vamos falar, já começamos a falar disso, já na aula presencial, na outra aula eu citei de novo, e estou te mostrando aqui que a gente precisa fazer esse tipo de correlação também, tá certo? Ela tinha cervicalgia, ó, tá vendo? Bateu com o que eu estou te dizendo. Então, provavelmente, se você não mexeu na cervical, só mexeu no ombro, por isso que não teve uma diferença grande. Deve ter algum tipo de alteração na cervical ou em outro segmento da coluna também. Então, pode ter alteração a nível de torácica, pode ter alteração a nível de lombar também. A gente precisa avaliar, né? Ou deveria ver. Como vocês ainda não viram essas aulas, né, de coluna, na verdade, porque na sequência a gente está construindo. Comecei primeiro te mostrando sobre membro superior, embora que ainda vamos ter essa parte de coluna. Acredito que daqui para lá já tenha resolvido, já temos voltado a essa questão presencial, então vai ficar muito mais tranquilo. E a gente consegue, a partir disso, né, assim, quando finalizar o conteúdo, finalizar a disciplina da RTM, você tem um pouquinho mais de raciocínio agora de como ligar os pontos, de como uma coisa tem relação com a outra. Claro que, para você continuar e começar a ter bons resultados, o que é que você tem que fazer? Desde hoje, não para de treinar essas técnicas, por mais que hoje ainda não faça um total sentido na tua cabeça, e depois, a partir disso, o que é que vocês devem fazer também? Começar a correlacionar as regiões. Parece talvez difícil esse nome hoje, correlação, mas daqui a um tempo vai fazer bastante sentido para vocês, quando você pensar assim, tá, o paciente está com uma queixa no ombro, ele tem cervicalgia. O que é que a cervical tem a ver com o ombro? Ah, meu paciente tem dor no cotovelo. O que é que o ombro tem a ver com o cotovelo? Ah, o punho que incomoda. O que é que o punho tem a ver com o cotovelo, tem a ver com o ombro, tem a ver com a cervical? E tratar essas estruturas. Possivelmente vou ter grande melhora à evolução. Sempre lembrando de associar no final de tudo que você fez de terapia manual com exercício. Veja que o estudo fala isso para a gente. Então, ele classifica os níveis de evidência de acordo com alto, moderado, baixo e muito baixo. E aí, aqui, eu sempre tentei, quando eu mandar esse material para vocês, existe a parte que está em inglês, se você sabe inglês, maravilha, quem não sabe, não tem problema, que eu sempre coloquei algo depois em português. E aí vai complementar o que a gente viu. Então, exatamente aqui fala o que eu te disse antes, os níveis de evidência, moderado, leve, certo? Eles utilizaram para fazer essas avaliações observações clínicas, ou seja, foram ver séries de casos, estudo de casos, ensaios clínicos, para poder, o SR que aparece aqui nesse slide, é o SR, ensaio clínico randomizado. Seria um estudo, não sei se vocês já viram sobre metodologia, aula, ou sobre TCC, acho que ainda não tem ninguém de vocês pagando, né? E aí eu tenho os tipos de estudo. O ensaio clínico é o estudo que eu pego 2 grupos, e cada grupo vai receber um tipo de intervenção, e a gente quer comparar essas intervenções. Ou seja, é um estudo de aplicação clínica, que eu estou fazendo a técnica para ver se ela melhora ou não. E aí eles pegaram esses estudos para verificar se as técnicas de membro superior tiveram efeito ou não sobre esses pacientes com síndrome de impacto. Aqui, inclusive, classificando o nível de evidência. Existe uma forma de se classificar isso, você vai ver mais para frente quando falar nas aulas de projeto, de métodos científicos. Ó, A1, A2, B e C. Esse é o tipo de classificação. Quando você for falar sobre ciência, você vai ver que os melhores estudos são as revisões sistemáticas, você vai ouvir falar. E, inclusive, com meta-análise, que é o que está aqui, que ele chama de A1. São os estudos que foi... O que é uma revisão sistemática? É quando que a gente pega, imagina o tema aí, síndrome do impacto. Você pega esse tema, você procura na literatura, ou seja, em todas as bases existentes do mundo, tudo que existe sobre síndrome de impacto, e faz um resumo desses artigos atualizados. Isso é revisão sistemática, com meta-análise. Então, eles classificam na ciência isso como o melhor nível, porque, assim, tirou a informação de tudo que existe no mundo para te dar uma informação assim, funciona ou não funciona. Aí, A2, aí já vou ter
outros tipos de estudo, B e C. E aqui o nível. E aqui eu vou botando em inglês, em português depois. Aí vocês dão uma olhadinha. Então, eles viram em relação o nível, por exemplo, de estudos em relação à intervenção terapêutica, a diagnóstico e prognóstico, a diversas coisas. E aí, resultados. Isso aqui é o que é mais importante para vocês agora, na verdade. Além do que essas outras coisas de evidência. Porque saber a evidência é importante, mas o que importa para vocês no momento de aprendizado que vocês estão são as questões clínicas. O que é que as técnicas que a gente vem conversando vão repercutir para o paciente de vocês. Aí, daqui para frente, vai ser bem interessante. E aí, vamos lá. Questão clínica 1. O que se sabe sobre o prognóstico? Sobre, sim, a possibilidade que esse paciente melhora ou não. Aí, ó, vê lá depois. Existe uma associação entre maior duração da dor no ombro, mais de 3 meses, e pior resultado. Então, quando você pega um paciente que a dor dele está no início, quanto antes você inicia o tratamento, mais fácil ou mais próximo ele está de melhora. Quando esse paciente já começa a lhe buscar, depois de 3 meses de dor, ele esperou muito tempo para ele buscar, e não vai tendo a evolução, as evidências mostram que é o pior prognóstico, ou seja, uma grande chance dele não ter uma grande evolução, porque essa dor já está se arrastando por muito tempo. Outro dado que eles viram, existe uma associação entre a idade, 45, 54 anos, e pior resultado. Quanto uma faixa etária um pouco mais elevada, dos 45 para cima, isso, volto a dizer, pessoal, está generalizado, mas cada caso vai ser um caso, na verdade, eles viram que o paciente tiveram o pior resultado. Outra questão que eles viram, fatores psicossociais, fatores psicossomáticos, fatores de estresse, também tem associação com um pior prognóstico. Aquele paciente que diz assim, poxa, minha dor incomoda, não evolui e tudo mais. Isso é um fator, a cabeça comanda o corpo dessa dor no ombro a longo prazo, do que a dor no ombro a curto prazo. Dores mais leves e mais curtas têm uma tendência maior de não ter tanta influência de fatores psicossociais. Terceiro nível, terceira questão aí. Há indicações de que um resultado pior está associado com pior pontuação no início, com maior duração dos sintomas, morfologia do acrômio. Então, acrômio é um fator também que eles apontam, quanto mais pontudo vai incomodar. E outra questão pior pontuação, isso aí ele está falando da EVA. EVA é a escala visual analógica. É uma reguinha que existe de 0 a 10, que o paciente de vocês vai dar uma pontuação em relação à dor dele. Pode também ser umas caretinhas de feliz ou triste. E aí ele vai te dizer uma nota no início. Quanto maior, quanto mais próximo de 10, pior a dor dele. Quanto mais próximo de 0 ou 0, nenhuma dor ou menor dor. E aí o paciente vai dar uma nota. Minha dor é 8, minha dor é 5, 3. E aí ele está dizendo aqui que quanto maior a pontuação, maior a duração dos sintomas e talvez uma possibilidade desse problema se perdurar um pouco mais. E aí a gente traz aí essa fotinha para trazer, né, já o que eu vou comentar depois com vocês, assim, o que será que há de errado? Será que a forma que a gente está avaliando? Será que, como vocês disseram aí, uma não melhorou, mas também porque ela não tinha queixa? E a outra ainda tinha outra questão. Será que é aonde a gente está palpando? E lembra que eu falei para vocês desde o início da disciplina. Nem sempre onde dói é o primeiro lugar que a gente vai mexer, embora muitas vezes a gente vai mexer lá. Só preciso saber, assim, por que dói lá? Essa é uma pergunta que tem que remoer dentro da cabeça de vocês. Por que dói no ombro? Quando ele abre, dói, vamos supor. E qual o fator dessa dor? Tem a ver com a glenomeral, tem a ver com o esternoclavicular, com a cromoclavicular, com a escápula torácica? Que segmento desse? Certo? Aqui, um slide que eu gosto bastante de mostrar, acho que já devo ter comentado até nas primeiras aulas, em relação aos fatores associados. Além das disfunções de movimento e mecânica do ombro, que outros fatores podem influenciar? O que você come pode influenciar também. Nossos órgãos, a gente viu quando eu tocava ou mais do lado direito, pensando em fígado ou vesícula, ou do lado esquerdo, pensando em estômago ou baço, o paciente lá tinha algum tipo de melhora do ombro, lembra na aula presencial. Alguma alteração de postura, o indivíduo, ombro mais alto ou mais baixo, fatores emocionais,
o meio ambiente de vida dessa pessoa, se é estressante ou não, a gente viu lá fatores psicossociais, então de convívio, tudo isso pode ser fator para gerador no sistema músculo-esquelético. Então, a gente tem que estar bem atento a isso, bem atento a essas questões, mesmo estando numa graduação. Por que esse ombro? A primeira pergunta tem que vir. Por que esse ombro dessa pessoa está incomodando tanto? O que é que tem de fatores? Tá certo? E aí surge, né, já foi falado muito, se você for pesquisar artigos, tem alguns aí bem interessantes, sobre esse modelo aqui que eu vou falar para vocês agora também, complementando aquilo que a gente já veio vendo, que é um modelo dito biopsicossocial. Então, um modelo que se estuda e verifica no cliente de vocês os fatores biológicos da lesão, os fatores psicológicos, comportamentais e os fatores sociais. Então, quanto que vírus, bactérias ou lesões influenciam, o quanto que comportamentos dessa pessoa, crenças positivas ou negativas dela, se vai melhorar, se não vai, estresse, o quanto que o meio social de vida dela, que ou motiva ou desmotiva a pessoa, faz com que esse paciente melhore ou não. Eu acho isso aqui fantástico, porque assim, você vê que não é um fator só que interfere numa dor. Não dá mais para a gente pensar assim, mesmo numa graduação. E tipo, uma dor do paciente é só um problema do local. Nem sempre, pessoal. Eu acho interessante você, numa graduação, pelo menos ouvir que nem sempre o problema está só no local. Embora você vai ser muito treinado, eu fui assim também treinado, para olhar muito para o local e esquecer um pouquinho as correlações. Eu já vou nadar na direção contrária e te dizer assim, olha, pessoal, quem tem relação com o ombro? Por isso que eu fiz aquela ideia anatômica, aquelas relações, porque isso vai ser o detalhe para a gente tentar achar o porquê que dói. Aqui, ó, fatores psicossociais. Então, eu tenho fatores biológicos, que estão atrelados à questão física, fatores psicológicos, que estão atrelados ao mental, fatores sociais, estão relacionados com o convívio, o ambiente relacional de vocês, e, por que não, está lá também fatores espirituais, a sua fé, o que é que você acredita, na verdade, quanto ser humano. Então, geralmente, quando os estudos agora de psicologia que falam isso, né, quanto mais a pessoa acredita, ou tem uma crença positiva, ou tem pensamentos positivos, melhor as coisas fluem, geralmente. Quando ele já não acredita na terapia, está ali obrigado, forçado, não tem uma grande evolução. Então, são aí os fatores biopsicossociais. Então, aspectos espirituais, sociais, de comportamento, e isso é bem interessante, por mais que somos fisioterapeutas, mas tentar entender o comportamento dos pacientes de vocês, nem sempre são bons comportamentos, às vezes o pessoal é muito teimoso, é aquele que está com a dorzinha, toma um remedinho e aguarda. A gente, às vezes, é assim, né? Só vai procurar atendimento quando está estourado, machucado, quebrado. Outra coisa importante, que nem sempre as pessoas dão valor, mas que tem total relação com nossas dores, os sentimentos. Se essa pessoa está triste, está infeliz, está mal, ou o oposto, né? Se está bem, feliz, tranquila. As atitudes e crenças e a dor, como está ali, nocicepção. A saúde é um resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Está muito atrelado às questões da mente com as questões do corpo. Então, assim, quando eu me formar, você, né, futuramente, por que não fazer uma parceria com o psicólogo, com o nutricionista, com o dentista, com o personal? E eu acho muito interessante, porque você vai justamente avaliar esses outros aspectos com esses profissionais. Esses profissionais vão te dar uma bagagem, um retorno do que é que está acontecendo com esse paciente nesse ponto. As considerações, disso, né, do que eles viram. Existem evidências de maior duração de sintomas ser um fator prognóstico ruim. E também eles viram que fatores psicossociais desempenham um papel em queixas crônicas, aquelas dores que persistem por muito tempo, mais de 3 meses, o paciente começa a piorar, muitas vezes pelo fator cabeça. E aí ele dá uma recomendação depois. Sempre eles vão estar dando uma recomendação. No caso aqui, pacientes que têm mais de 3 meses, distinção entre sintomas agudos e crônicos, quando decidir sobre as intervenções. Em questão clínica 2, o que é que eles apontam de questão clínica 2? Que medidas são eficazes para impedir esse síndrome de impacto?
Aí ele fala lá. Depois vocês vão ler com calma o slide e quando ver a aula vai associar. Primeira delas. Existe associação entre movimentos repetitivos do ombro, mão ou punho durante o trabalho. Então, funções de trabalho, aquela... Não sei se vocês lembram, quando era da escola, não sei se você também chegou a ver isso, mas algumas escolas, alguns professores passavam o filme do Charlie Chaplin. Você lembra do bigodinho lá, aquele que anda bem assim? Que é chamado Tempos Modernos. Não sei se alguém já viu esse filme. Em que Charlie Chaplin trabalhava numa fábrica, e nessa fábrica ele trabalhava com as chaves lá, umas chaves, e ele tinha que sempre apertar umas porcas, ficava num setor específico o dia todo repetindo a função de apertar. Então é isso que ele está falando aqui, movimentos repetitivos, movimentos de uma mesma função executada, geralmente em empresas, fábricas, locais, acontece muito isso. Trabalho que existe uma força muito prolongada, braço, vibração no trabalho, má postura. Fatores psicossociais, com queixas prolongadas, são fatores também. E ele fala também, atividades esportivas regulares, então aquela pessoa que faz um exercício mais intenso por mais de 3 horas por semana, não por dia, durante pelo menos 10 meses por ano, tem um efeito sobre o risco de queixas no pescoço. Entendi aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o indivíduo que se mantém ativo e saudável, que faz exercício físico, tem uma chance de prevenção dessas dores no ombro a longo prazo. Que é aquelas coisas que você ouve sempre, né? Na época que a gente está da pandemia, está se falando tanto de exercício para imunidade, de fazer atividade física. Aqui está mostrando que quando esse indivíduo se mantém ativo, de uma maneira saudável, isso reduz os riscos de queixo. Certo? Aí depois ele fala, foram encontrados muitos fatores modificáveis sobre questões psicossociais e riscos. E aí depois ele vai falando sobre cadeia cinética, falando sobre outras relações. Ou seja, atividade física. Sou eu mesmo que está aí na foto, não sei se você reconhece, fazendo exercício. O exercício é uma ferramenta muito boa, assim como a terapia manual, que a gente veio construindo também é uma ferramenta muito boa de tratamento. Se eu combino essas duas, aí você vai ver que o tratamento flui muito bem, é muito importante. Então, se exercitar. E aí viu lá nas evidências que quanto mais atividade física eu faço, melhor para mim. Quando não é algo que sobrecarrega você. Então, exercícios associados à terapia manual são bem-vindos. Pilates, tem diversas coisas. Vocês já viram, quem pagou Cinésio, né? Volto a dizer. Quem não vai ver ainda, e durante as outras disciplinas que for falado, você também vai ver falar. Pilates. Então, recomendações que eles falam novamente, relacionado ao ombro. Isso estamos falando bastante sobre o raciocínio do tratamento. Então, ele fala de novo de movimentos repetitivos, pode gerar problema, fatores psicossociais. E aí, esses estudos sobre intervenção terapêutica, estudos de alta qualidade, para mostrar tudo isso. Aqui só classificando os tipos de estudo. Questão clínica 3. Então, a gente falou da primeira, segunda, terceira agora. Quais testes físicos são importantes nesse diagnóstico para a síndrome do ombro? Então, teste. Mesmo para quem não viu, pega esses testes que vão aparecer aqui agora, que eu vou citar aqui agora, e dá uma olhadinha quando você for estudar. Teste tal. E aí, vê como é que ele é feito, vê para que serve e vê se tem relação com o que a gente está falando. Com certeza vai ter. Aí, vamos lá. O primeiro achado que eles tiveram. Nenhum teste, sozinho, ele é suficiente preciso para diagnosticar. Quando eu faço um teste, esse é só mais uma informação. Eu preciso somar com outros para poder ter um diagnóstico mais preciso. Aí eles disseram assim, a confiabilidade entre os avaliadores, ou seja, quando eu pego mais de uma pessoa para fazer o teste, varia bastante. Então, minha mão, se eu faço, talvez a amiga aí, alguém da turma vai fazer, dê um pouquinho de diferença do outro, porque as pessoas são diferentes. Aí eles tentam fazer isso para deixar o mais seguro possível a resposta. A combinação de vários testes aumenta a probabilidade de ter um bom diagnóstico. Então, vê aí apontando o que eu estou falando. E aí, só complemento o que eu falei. Aí, volta nas questões psicossociais. Exercício, então, cinesioterapia para o membro superior.
Vou mandar alguns links aqui também de exercício para vocês, além da parte de terapia manual, para membros superiores. Aí você tem que lembrar, para quem viu, né, a questão de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Tanto exercícios de apoio no solo, na parte, quanto exercícios com usar outros tipos de exercícios para trabalhar o corpo inteiro de maneira geral. Depois, quem quiser, pesquisa também sobre movimentos naturais. Você vai ver que tem alguns exercícios de se pendurar, de fazer coisa do tipo, estar trabalhando no membro superior, de arremessar alguma coisa, de realizar um tipo de soco, mas não para machucar alguém, sim, mas para trabalhar a função do movimento. E aqui alguns testes. Testes que ele recomenda. Esse estudo recomendou. Um dos testes para ombro. Você vai ver que, se você botar na internet, peço que vocês façam isso para associar com as técnicas. Testes ortopédicos de ombro. Vai ter uma porrada. Aqui ele deu um exemplo desse teste aí, que é o teste de Hawkes-Kennedy. É um teste para você gerar e ver, é um dos para síndrome do impacto, para ver se tem lesão no manguito rotador. Certo? É Hawkes-Kennedy. Inclusive, essa foto que está no slide, quando vocês forem ver, que tem assim, um assentimento e tal, é um canal no YouTube que o colega aí de azul, ele mostra bastante testes. Dá para você entender bem. Aí você pode pegar o nome dos testes e ir associando. Mas ele orienta, ó, faça o Hawkes-Kennedy, porque quando eu faço esse movimento de rotação interna do ombro, isso gera um impacto lá sobre as estruturas. Então, se doer, é um grande indicativo que talvez essa pessoa tenha síndrome do impacto. Óbvio, um teste sozinho não vale, preciso fazer outros. Tá aqui, ó, o exemplo lá do teste. Posso testar a força desse paciente? Será que, por conta dessa lesão que ele tá com dificuldade de ter força naquele segmento para pegar um objeto, para alguma coisa? Eu posso testar isso e verificar também se tem alguma questão neural. Será que o nervo comprimido na cervical, uma paciente lá que a Fabíola contou, com cervicalgia, está impedindo que esse indivíduo tenha força? A gente precisa avaliar isso. Então, tem alguns testes de força que eu posso realizar. Questão clínica 4. O que é que eles viram? Ó. Qual é o valor agregado aos exames de imagem para esse diagnóstico? Aquilo que a gente falou do teste. O exame de imagem, ele geralmente é, pessoal, complementar. Grava isso, isso é bem importante. Em algum momento eu vou olhar ele e vou para tirar uma dúvida se tem uma ruptura, se teve uma fratura, se tem algum tipo de desgaste, que isso é importante para nós. Mas ele não pode ser o fator principal para a tomada de decisão do fisioterapeuta. Para, tipo assim, dizer assim, esse exame está aparecendo um exemplo da coluna, uma hérnia de disco. E a partir disso você diz assim, o paciente não pode mais melhorar. Não necessariamente, pessoal. Vários pacientes com hérnia, com tendinite, com bursite, com tratamento conservador, você viu lá no início que eu falei, melhoram. Então, assim, o exame é só mais uma coisa para te ajudar. Veja o que ele diz aí. Ele aponta aqui a ultrassom, nesse nível 1 aqui, o segundo tópico. Ultrassom e ressonância magnética não são tão assim para detectar, mas são os melhores, né, por conta de ver partes moles, para ver lesões do manguito rotador, parcial ou total. Aí, a ressonância magnética é um método para descartar lesões do manguito rotador. E também falar da ultrassom. Então, são dois exames aí que eu posso me utilizar bem. Então, tá lá, ó, um exame de imagem. Aqui, uma radiografia. Beleza, mas por que eu quis te mostrar a radiografia aí? Para você ver a redução do espaço articular. Então, está para você ver o acrômio e o húmero, como estão encostados. Imagina quem estaria ali no meio, o quanto que não está sendo comprimido. Imagina quando esse indivíduo abrir o braço, que aqui não vai ter desgaste de rotação. Então, preciso estar atento a isso. Aqui outra imagem mostrando também compressão, impacto. Aí aqui só reforçando o que eu já disse antes, o ultrassom e a ressonância, né? Os exames que são bons para ver essas alterações. Aí você depois dá uma linha. O ultrassom é recomendado como valioso diagnóstico para imagem, né? Embora que o ultrassom às vezes é bem difícil para ver, não sei se você já viu, né, e já pagou a disciplina de avaliação. A ressonância é bem mais tranquila para vocês verem a radiografia. Questão 5.
quais instrumentos são mais adequados para medir esse resultado de tratamento. Existem alguns questionários que vocês aplicam com os clientes de vocês, e isso vai dar uma noção se esse indivíduo melhorou ou não, não só o que ele relata de dor, de melhora da dor, mas sim, assim, se funções do dia a dia, porque esses questionários vão perguntar atividades do dia a dia dele, e aí você vai ter um comparativo de antes e depois. Tipo assim, ele chegou para vocês com uma condição muito difícil, não conseguia abotoar uma roupa, botar uma camisa, lavar, estender, fazer algum movimento, e com o passar do tempo isso foi melhorando. Então, questionário ou uso de alguma ferramenta dessa pode ser bem indicado. Aí existe alguns também, além do questionário, você fazer as medidas angulares, que eu posso usar a goniometria, é um recurso, uma reguinha que mede ângulos, mede quantos graus de movimento tem aquela articulação. Então, posso medir movimentos de abdução, movimentos de adução horizontal ali, extensão, e verificar quanto que está. Também tem outros recursos. A gente ouve falar da goniometria, porque é mais barato, mais fácil para o aluno conseguir a reguinha, mas tem alguns recursos mais tecnológicos aí. Um deles é o inclinômetro, que você consegue ver também essa questão dos graus. Aí, inclinômetro, depois eu peço também, com o tempo, quando você estiver estudando, bota esses nomes na internet, inclinômetro, para ver o que é o inclinômetro. E quando a gente pensa em avaliar flexibilidade, talvez alguém até já passou por isso aqui, numa academia ou algum local, você tem o banco de Wells, é um banquinho que tem uma régua em cima e o cliente vai empurrar com os dedos essa reguinha para poder marcar a maior distância possível que você consegue, para avaliar a flexibilidade. Nesse exemplo aqui de toda a cadeia posterior do corpo, para ver o quanto que esse indivíduo é flexível ou que tem encurtamento. E eu posso usar também aplicativos, softwares de computador ou no celular hoje em dia, está muito mais fácil, né? Que me mostra como que o meu paciente está movendo. Então, eu posso gravar vídeos, filmar com a autorização dele, obviamente, para a gente ver como que ele estava antes e como que ele está agora, e quantos graus de movimento ele tem. Eu tenho também aplicativos que já medem isso em relação ao goniômetro. E qual é o problema do goniômetro? O goniômetro ele é terapeuta dependente, precisa de alguém para fazer, e o goniômetro pode dar uma leve diferença de um colega para o outro. Aí aqui, em relação aos questionários, ele um dos questionários chama DASH, onde vocês encontram esses questionários. Tem um aplicativo, esse aqui, ó, da foto, que é chamado Physiotherapy Questionnaires. Ele não é em inglês, ele é em português. Foi desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, pessoal de lá. E aí, é um questionário, na verdade, não só. Eles têm a foto. Isso. Ele divide por regiões. Então, você vai ver se alguém baixar, até oriento vocês baixarem e tentar mexer. Ele é dividido por regiões. Você está vendo essa foto que tem lá ombro, tornozelo, joelho, lombar. E para cada região, eu vou ter... primeiro, eu vou preencher os dados do paciente, botar e-mail, nome e tudo mais. Deixa eu ver se tem a foto. Não tem. Para cada região, quando você for tentar mexer, eles vão ter alguns questionários específicos para aquela região, com perguntas voltadas para aquela região. E aí eu consigo ter uma segurança maior de se esse paciente está numa condição mais grave, mais moderada ou mais leve. Ou se é uma questão de que ele está supervalorizando essa dor que ele sente. E é preciso analisar tudo isso. Então, quando você abrir lá esse programa, quem quiser baixar e for ver, o DASH, que está aqui é o nome, é um dos questionários lá que você poderia fazer em relação ao ombro, por exemplo, para ver como é que está isso daí. Através desse aplicativo. Quando você responde as perguntas, esse aplicativo no final ele vai dar uma nota. Aqui o exemplo está 25 pontos. E existe uma explicação, um quadrinho mostrando o que quer dizer essa nota. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, esse paciente, uma nota, deu 25 pontos dele. E para esse questionário aqui, quanto mais próximo do 20 para baixo é ruim a condição, entre 20 e 25, ó, ele ficou classificado como razoável. Bom, seria se ele conseguisse de 28 a 33, e excelente, 34 a 35 pontos nas perguntas que foram feitas. Então, eu vou ter uma classificação, isso você pode mostrar para o paciente, você pode imprimir, tudinho, e o paciente, e botar na fichinha dele,
e ele vai ter um feedback do quanto que ele está. E até você pode fazer um comparativo com os primeiros atendimentos, como que ele chegou, e ao passar do tempo, no final, quando é que ele fica, como é que fica a situação dele. Eu acho isso bem interessante. Aqui, ó, tá um tipo de perguntas, ó. Acho que é bem interessante quando a gente pensa no tratamento, quando a gente pega essas técnicas que vocês vêm aprendendo e aplicar na prática. Exemplo de perguntas lá nesse programinha. Quantos minutos você consegue ficar sentado sem dor? Ele vai marcar lá, ó, no gráficozinho. Você sente dor ao descer a escada, no ritmo de marcha normal? Ele vai marcar. E aqui não é necessariamente para quem é membro inferior, exemplo, mas eu tenho as perguntas lá do ombro também. Você sente dor no joelho quando estende totalmente, de forma ativa? Você sente dor quando faz exercício de afundo, quando você abaixa? Certo? E assim ele vai respondendo. Tem que ser as respostas dele, não o que você quer. E ele fala aqui, só considerando o final, desses testes, o quanto que é bom ou não. Questão clínica 6. Qual tratamento não operatório é mais eficaz? Agora a gente vai falar de intervenções. Aí entra a nossa parte, entra a parte da terapia manual, junto de outras coisas que eles apontam. Primeira delas que eles falam aí, as injeções de corticoide, principalmente nas primeiras 8 semanas. Ele diz assim, ó, as injeções são mais eficazes que o placebo. O que é que seria placebo, pessoal? Placebo é algo que o paciente acredita que melhora, mas não tem comprovação científica de que melhora. Então, é como se eu comparasse assim, vou mudar em relação à injeção, vamos falar de remédio, medicamento. Imagina que eu pegasse um grupo de 30 pessoas, a gente dividisse 15 e 15. Um grupo de 15, eu desse a pílula de paracetamol para dor, e um outro grupo de 15, a gente desse uma pílula de farinha. E esse grupo que está com a pílula de farinha, talvez algumas pessoas que estão, porque a gente não vai dizer que é pílula de farinha, vai dizer que é paracetamol também, ele vai tomar a pílula de farinha acreditando que é paracetamol, vão ter pessoas que vão melhorar, inclusive. Isso é o que a gente chama de placebo. E aí seria uma injeção que não seria corticoide, e o paciente acredita que está recebendo corticoide. Aí ele diz que a injeção de corticoide, comparada a esse placebo, essa coisa inventada aí, é mais eficaz ou contra nenhum tratamento para reduzir dor e melhorar a função. Entre ter essa injeção ou não ter nada, é melhor fazer isso, se você quiser, pensando em reduzir essas dores e inflamação. Os efeitos dos corticoides a longo prazo, mais de 3 meses, estão claros, existe efeito, então posso utilizar. Eles também apontam terapias por onda de choque, não é que o paciente vai tomar choque, é um equipamento que vai fazer esse tratamento. Vai vir aqui na foto. Então, aqui mostrando a injeção de corticoides, que eu posso fazer uso, e aqui mostrando o equipamento das ondas de choque. Então, é um equipamento que você vai colocar em contato lá o eletrodozinho, né, o cabo. Em relação ao local, isso é para casos geralmente utilizado esse tipo de onda de choque quando você já tentou todos os outros recursos e nada melhora. Aí algumas clínicas que existe esse tratamento, porque não é um tratamento tão barato assim, mas eu posso também associar as melhoras dos meus pacientes também, se eu tiver esse recurso, né? Terapia por exercício, principalmente quando uma dor se prolonga por mais de 3 meses, as evidências são bem altas, ele é bem recomendado para os problemas de ombro. Então, ó, tá lá, terapia, ó, níveis 1 e 2, ó, que é a melhor classificação que tem. A terapia por exercício é mais eficaz do que nenhum tratamento na redução de dor e melhora do ombro. Aí, ó, exercícios comparado com exercícios em casa não tem uma grande diferença, mas é importante movimentar. Aí alguém perguntou, Fabiola, no caso dela, da paciente, ela é técnica de radiologia e trabalha no hospital em Noronha. Ela mesma, revela com raio-x, é do tempo do ronca. Entendi. Então ela faz movimentos repetitivos para revelar os filmes. Com certeza. Ó. Então tudo que eu venho te dizendo são fatores. Aí ela também tem fibra... tem dados aí, tá vendo que tem mais coisa? Tem fibromialgia e cervicalgia. Fibromialgia seria uma dor difusa no corpo, uma dor espalhada. Então ela não tem só dor no ombro, provavelmente, ou só na cervical. Tem mais dores. Inflama a bússola por causa... É tudo que eu tô falando para você, Fabiola e os outros, né? Então, na verdade, o paciente, quando vem para nós, não vem com uma coisa só, vem com um conjunto de coisas.
E a gente tem que interpretar isso. Até que ponto? Por exemplo, a fibromialgia também tem fator psicossomático. Será que ela está passando, né, a Fabíola amiga, você me diz aí, por algum estresse ou não? Será que ela viveu durante esse período que ela está com dor alguma coisa ou não? Isso também pode ser um fator importante. Exercícios focados para os estados... sim, muito, tá vendo? Imagina que eu nem conheço a paciente, eu já estou acertando nas perguntas, porque geralmente esses fatores estão associados. E aí eu fiz uma pergunta, ela acabou de dizer, muito. Então, ver como vai batendo tudo isso. Exercícios focados nos músculos do manguito rotador estabilizadores são eficazes do que uma terapia geral. Então, vê o que ele está dizendo aqui. É muito melhor você ser pontual e específico do que você atirar para tudo que é lado. Então, para eu ser pontual e específico, eu preciso ter conhecimento, saber o que eu estou fazendo. As mobilizações, aí isso entra no nosso trabalho, eu lembro das mobilizações que a gente foi vendo, manuais, e as que a gente foi vendo e as que você viu por vídeo, né, que a gente ainda vai praticar, eles também são importantes na melhora da dor e melhora da função. Fala da massagem também, ó, as técnicas de massoterapia para pontos gatilho são mais eficazes do que o placebo, então ó, são boas, pode utilizar. Aí eu volto para cá também, ó, e jogo uma pergunta para vocês de tudo isso que a gente veio conversando até então. Espero que não está muito cansativo para vocês que já para estar acompanhando. Depois me diz se está legal o que estou falando. Precisamos realizar uma boa avaliação dentro de tudo isso que eu fui apontando para vocês, de correlação de fatores. E eu acho que fica claro para vocês, e não tem dúvida de quanto que é importante o processo avaliativo, quanto que eu tenho que avaliar bem para poder tratar bem, para saber o que eu vou fazer de técnica. É um processo avaliativo extremamente importante. Existem outras técnicas que vocês vão conhecer ainda, né, para frente. Uma delas é o FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Não sei se alguém já conhece, já ouviu falar, já viu em alguma aula. Que também eu utilizo técnicas, tanto com comando verbal do paciente quanto com toques, e o paciente vai fazer alguns movimentos associados com o meu toque. Também é bem interessante para o tratamento. E sempre associar com exercícios. Aqui é um padrão de 4 apoios, em que o paciente vai estar usando o apoio da mão no solo e se estabiliza bem e firma os músculos do ombro. São exercícios interessantes que está fazendo com os pacientes de vocês. Deixa eu ver se aqui vai pegar. Não sei se você consegue ver. Um vídeo. Isso aqui é um exemplo de técnica de FNP. E aí eu vou estar realizando o paciente ao mesmo tempo que ele está movendo o membro superior. Não sei se vocês conseguem ver o vídeo. Depois me diz aí se você consegue ver. Além de ele estar realizando o movimento do membro superior, vê que ele está mexendo cabeça e vê que ele está mexendo o tronco na execução do movimento. Então, eu trabalho mais de um segmento num único movimento. Vê como é interessante esse trabalho. E eu posso estar associando no meu paciente. Sempre trabalhar não só uma região, e sim global e funcional. Porque no dia a dia esse paciente não vai mexer só o ombro, ele vai mexer o corpo todo, né? Nas funções dele. Aqui um exemplo de movimentos naturais. Então, ó, quando eu estou abaixando e levantando, eu estou utilizando o apoio da minha mão no solo. Isso trabalha também essa região mais do ombro. Tá bom? E aqui, não sei se você consegue ver. Deixa eu voltar. Exercício utilizando elementos. Utilizando algum tipo de instrumento. Aqui no exemplo, o bastão. Vocês conseguem ver os vídeos, pessoal? Passa para vocês aí na tela de vocês. Conseguiram ver esses vídeos que eu mostrei aí de movimento? E ver como que eu posso... para quem não viu, fica tranquilo. Acredito eu que quando você for ver a aula novamente, vai aparecer. E aí vai ficar mais claro. Certo? Mas quem também não conseguiu ver, não tem problema. Já, quando a gente fechar aqui essa parte mais teórica, aí eu vou estar mandando para vocês no grupo. Alguém botou aí, tem que dar play. Mas, aqui, agora, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Consegue ver? Vou de novo. Mas, de todo jeito, eu mando esses links desses vídeos para vocês, então vocês vão conseguir ver de todo jeito. Agora viu, beleza. E aí, ó,
eu vou dificultando, associando, de acordo com... Isso aqui foi numa aula que eu estava dando, que era sobre o assunto membro superior. Ah, mas beleza, se só conseguir ver pelo celular, mas conseguir ver, maravilha. E aí eu vou associando, ó. Olha o que ela está fazendo, abrindo, fechando o braço. Eu estou trabalhando movimentos associados com um elemento. E quando eu associo isso com as técnicas manuais que vocês vieram vendo, geralmente o tratamento é fantástico, porque o paciente vai estar fazendo a mobilização que ele precisa, daquele segmento que está cometido, e vai estar associando depois com exercícios que ele pode fazer no dia a dia dele, fazer em casa, fazer nas coisas dele. Então, isso é muito legal. A terapia manual, que aí entra tudo que a gente veio vendo, e aí peço que vocês novamente vejam lá os vídeos, treinem mais um pouco. Eu posso associar para o membro superior, por exemplo, escápula é um elemento que tem bastante restrição, então fazer as mobilizações da escápula podem ser interessantes os tratamentos, as técnicas para ombro, glenomeral, para cotovelo, para pulmão, tem muita coisa aí que a gente pode utilizar nesses pacientes. Aqui uma técnica para melhora do ombro, chamada lift-off. Não sei agora se a gente viu na sala de aula essa, mas dentro dos vídeos lá tem algum provavelmente mostrando. Mas qualquer coisa, você pega o nome da técnica e ele aparece para você vídeo na internet. Aqui as técnicas que você viu, né, de mobilização, lembra disso, pessoal? Vocês viram isso e eu mandei vídeos para vocês também. Ó, técnica de correção de um número que está mais superior, estou levando para inferior, tudo isso a gente viu quanto tratamento. Aqui também uma técnica para inferiorizar um número. Que eu posso utilizar tanto de mobilização, que é algo mais lento, rítmico, oscilatório, quanto de manipulações, que é algo mais rápido, mais intenso. Aqui já um trabalho sobre a esternoclavicular, tanto ou de mobilização, se for mais rápido, de manipulação. E aqui sobre a cromoclavicular. Mobilização da escápula. Então, são todas as técnicas que vocês podem ver durante a aula e tentar treinar com as pessoas de casa. Anota essas aí que estão aparecendo agora nessa aula e tenta reproduzir com as pessoas de casa. Aqui é mais para relacionar o que a gente já conversou naquela outra aula, sobre as correlações com outras estruturas, por exemplo, as vísceras, os órgãos, que podem relacionar a dor num lado do ombro ou no outro, ou direito ou esquerdo. O ombro direito, já devo ter falado isso para vocês, tem muita relação com disfunção de fígado e de vesícula. O ombro esquerdo tem relações com estômago e baço. Pode ser o oposto também, pode ter inversão. Fígado gera alteração no ombro esquerdo e o estômago no ombro direito. Também pode acontecer. Aí aqui, falando de outras intervenções, então a terapia manual você viu que está bem recomendada para esses casos de dor no ombro. Eu posso utilizar, além do exercício, além dos usos de medicamento, alguns pacientes vão fazer uso. Então, os anti-inflamatórios podem também ser eficazes. Nas primeiras semanas, ó, se você ler aqui, anti-inflamatórios parecem ser eficazes do que o placebo nas primeira e segunda semana. Então, se você receber um paciente, na primeira semana ele fez os medicamentos, na segunda, depois disso, o medicamento já não está fazendo grande efeito. Então, não vai fazer muita diferença tomar ou não tomar. Tratamento laser, parece ser mais eficaz do que o placebo. Ultrassom, também, após 2 a 4 semanas, eu posso utilizar na parte da eletroterapia também. Certo? Embora essa estimulação elétrica, o TENS, por exemplo, é equipamento de choquinho, não se demonstrou ser mais eficaz do que o placebo. Eletroterapia, para a ciência, muitas vezes tem algumas controvérsias. Tem gente que acredita que melhora, tem gente que não, sempre tem um pouco de controvérsia. Isso tem alguns fatores como é aplicado o eletro, quais parâmetros que você coloca, isso tudo é quando você for ver na disciplina de eletro se você já pagou ou não. O tratamento de acupuntura, ele parece não mais eficaz do que placebo e terapia por exercício. Então, ele recomenda mais fazer exercício do que acupuntura, embora a acupuntura pode ser bem-vindo para algum tipo de sintoma, para melhorar os sintomas, mas a melhora geral do paciente é quando associa terapia manual com exercício. E aqui, só para citar os remédios, né, que podem ser utilizados, né, mesolida, Advil, ibuprofeno,
são os anti-inflamatórios não esteroidais, que é essa sigla que está ali. AINS, quer dizer, anti-inflamatórios não esteroidais. Aí são esses medicamentos que o paciente de vocês acaba fazendo uso. Aspirinas e por aí vai. Aqui mostrando que recurso da eletro também pode ser utilizado, embora a terapia manual e a cinese vão ser cargo-chefe aí. A acupuntura, porque estava citado. Então, eu fui botando fotos e imagens de tudo que essa diretriz, que esse guideline foi apontando sobre o tratamento. Aí, ó, muita pesquisa, muitos estudos foram feitos sobre o efeito não operatório, ou seja, o efeito das técnicas conservadoras, essas que a gente viu, para as síndromes, né, do impacto. Existe grande diversidade das intervenções, ou seja, cada pessoa, cada profissional acaba escolhendo um método ou não, e muitos estudos usam esse termo, né? Além disso, qualquer intervenção e complicação precisa de mais estudos para ver, né? Na literatura, não há nada falando sobre aconselhamento comportamental, embora a gente sabe que as influências psicossomáticas existem, então, em alguns casos, vai ser importante a gente orientar ele buscar um psicólogo ou algum tipo de ajuda, certo? Alguém escreveu algo, deixa eu ver aqui. O TENS também é bom para tratamento de inflamação e dor. Fabíola, o TENS ele vai ser bom para dor, porque o TENS ele é analgésico. Na verdade, assim, por questão da inflamação, eu tenho outros recursos elétricos que eu posso usar, por exemplo, ultrassom ou laser. Agora, assim, como reduz a dor, e depois você vai fazendo os movimentos, o tratamento, pode ser que melhore a inflamação, como consequência. Mas o TENS, ele não é um equipamento voltado para a inflamação, e sim ele é voltado para a dor. Fica bem clara essa diferença. Para a inflamação, eu vou ter ultrassom, eu vou ter laser, eu vou ter outros recursos. Mas são recursos que podem, sim, ser associados à terapia manual, embora muita gente, às vezes, não goste de eletro, não quer usar muito eletroterapia, mas, em alguns casos, principalmente nos casos agudos, casos iniciais, o recurso da eletro é bem-vindo também, certo? Vou ver aqui que alguém escreveu de novo. Ok, beleza. E aí eles fazem recomendações sobre essas coisas. Então, por exemplo, os usos de anti-inflamatórios devem ser feitos na primeira e segunda semana, e deve-se observar essa evolução. Injeção de corticoides nas primeiras 8 semanas pode ser administrado, depois já não tem grande efeito, depois disso ele recomenda as terapias por onda de choque. Imobilização, ou seja, deixar aquele indivíduo com o bracinho parado. Eles não recomendam, diz que não é bom. Exercícios devem ser feitos, isso está bem recomendado. Exercícios de baixa intensidade e alta frequência e trabalhos excêntricos dos músculos. Trabalho de estabilização da escápula, de relaxamento das musculaturas, de liberação de ponto gatilho, liberação miofascial, são bem indicados também, certo? Está sempre dando um bom feedback para o paciente, procurar ver o histórico dele, a evolução, tudo isso é bem recomendado. Questão 7, estamos quase finalizando já essa parte, quase fechando. Quando o tratamento cirúrgico é indicado, que tipo de caso? Ele vai ser indicado quando o tratamento conservador, o tratamento não operatório, não houver uma evolução. Então, quando o paciente não reduzir dor, não melhorar, você vai utilizar o tratamento cirúrgico. Você não, né? O médico, no caso, que vai fazer esse tratamento. Certo? Normalmente fazem uma artroscopia, tentam limpar o local, fazer uma bursectomia. São as tipos de cirurgia. Uma acromioplastia, que seria raspar essa região do acrômio que está apontando e furando lá o paciente. Uma descompressão também pode ser feita dessa região. Aí aqui, em cada slide desse, tanto esse da questão 7 quanto o seguinte, é falando os tipos de cirurgia que pode ser feito. Tem bursectomia, artroscopia, por exemplo, aqui no próximo, uma cirurgia do tendão, tenotomia, tendão do bíceps também pode ser feito, então depende do que está causando o problema. A acromioplastia,
Aí, no final, eles fazem a consideração. Não há evidências convincentes de que o tratamento cirúrgico seja mais eficaz que o tratamento não cirúrgico. Então, isso é bom para nós. Isso mostra que o tratamento fisioterapêutico está sendo mais eficaz do que o cirúrgico para a melhora desses casos. Isso não impacta. Então, veja que o que a gente faz, a ciência está mostrando que é bom fazer. Certo? Aqui só complementando o que a gente já falou. Questão 8. Que conselho pode ser dado para pacientes com a síndrome do impacto? E em relação ao ponto de vista desse paciente? Há pouca pesquisa sobre o ponto de vista dele, sobre o que ele acha disso. Geralmente é pesquisa sobre intervenção. Mas pode-se concluir que a insatisfação com o resultado é mais comum em mulheres do que nos homens. Isso foi o que eles conseguiram ver com essa pesquisa que eles fizeram de insatisfação. Há indicações que após o tratamento, 2/3 do paciente ainda procuram mais tratamentos diferentes, médicos, setores alternativos. Eles não ficam totalmente satisfeitos e vão buscar outro tipo de coisa. Aqui só falando do diagnóstico. Aqui, na verdade, concluindo basicamente tudo, né? Isso, os pontos. Exatamente. Só fechar aqui. Então, conclusão que a gente tira disso, para a gente abrir para dúvidas de vocês, para mandar os materiais para vocês estudarem. Primeiro, diagnóstico, ele só pode ser feito a partir de uma combinação de testes, e eles recomendaram um dos testes para você fazer aí, o teste de Hawkes-Kennedy, pesquisa ele, por favor. Segundo ponto, é indicado, é preferível tratar a síndrome do impacto de maneira não operacional, ou seja, de maneira convencional, tratamento físico, tratamento fisioterapêutico. Tratar a dor aguda pode ser utilizado o uso de analgésicos até 2 semanas. Se os sintomas permanecerem por mais de 6 semanas, seguir as etapas aí relacionadas à dor crônica. Prescrever exercícios de baixa intensidade e alta frequência é bom para nós, cinesioterapia. Tratamentos de terapia manual para pontos gatilhos e para dores miofasciais também é bem indicado, associado com exercício. E se o sintoma persistir, eu posso fazer uso das injeções com corticoides. É isso que ele está dizendo aí. Ou seja, é uma diretriz, isso dá um encaminhamento, uma sequência do que você deve fazer. Não que você tem que seguir isso fielmente 100%, mas esse tipo de estudo é legal porque ele dá um norte para a gente do que eu posso fazer e o que não deve ser feito. Se os sintomas permanecerem por mais de 6 semanas, o ultrassom pode ser realizado para o diagnóstico da lesão do manguito. A ressonância também é indicada. Para tendinite calcária, pode usar a utilização de ondas de choque. A parte comportamental também desempenha um papel importante, quanto o paciente vê isso bem ou não. A indicação cirúrgica vai ser nos casos em que o paciente não houve melhora de nada desses quadros. Então, cuidado com isso, certo? E aqui embaixo, resumindo tudo isso que eu falei para vocês. E aí, aqui é a foto inicial, né, do guideline, que eu vou estar mandando para vocês também, para quem quiser dar uma aprofundada lá mais e ler. Mas, basicamente, é isso aí que eu queria mostrar para vocês em relação a um estudo científico que aponta benefícios tanto para a terapia manual quanto para outras intervenções. Então, nesse momento, o que eu queria que vocês... vou abrir aí agora o momento para perguntas de vocês. Eu peço que vocês tirem dúvidas sobre tudo isso que eu falei. Se algum ponto não ficou claro, eu repito para você, sem problema nenhum. E aí, por favor, me diz aí agora, alguém pode abrir o áudio aqui ou escrever nas mensagens, dúvidas que vocês tenham sobre o que a gente falou aí agora. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, algo do tipo? Alguma dúvida do que foi visto? Deixa eu ver as perguntas agora aqui. Chegam aí.
Até agora não. Professor, esse aplicativo fisioterapia, a gente dá para o paciente fazer, ou vamos marcando de acordo. Você pode, Vitória, fazer de duas formas. Você pode, você editando as perguntas para o paciente responder, ele vai marcando, assim, vai dizendo e você que marca. Ou, se é um paciente consciente, orientado, você pode dar para ele e ele vai preenchendo, e no final vai dar essa nota. É bem legal, porque dá para fazer um acompanhamento do quanto que houve de evolução. Tipo assim, no início, vamos supor, ele chegou com uma condição muito grave, muito severa, e ao final do tratamento ele está na condição mais leve agora, ou já sanou tudo, zerou. Isso me dá um norte de como que ele está. Então, isso é legal, né? Porque me dá um feedback não só da dor. Porque, assim, muitas vezes os clientes de vocês vão procurar vocês pensando na dor. E se melhora a dor, para ele foi um tratamento bom. Se a dor continua, para ele talvez não melhorou tanto. Mas, assim, imagina, o cara chegou com a dor, naquela erva lá que a gente falou, 10, 9, e agora ele está com a dor 3. Será que não houve uma melhora? Com certeza houve uma melhora bem importante. Mas se ainda dói, aí tem pacientes que consideram como que não houve uma melhora. Mas, pô, a dor ainda tá, mas você agora consegue estender roupa, você consegue lavar a roupa, você consegue abotoar a camisa, fazer funções que antes ele não conseguia. Isso é evolução, isso ele tem que considerar também como melhor. Nem sempre ele considera. Certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Deixa eu só fechar aqui essa parte. Mais alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal. Use esse momento aí. O professor está me ouvindo? Tô ouvindo. É Nayara, Cíntia Nayara. Vê só, tuas aulas em PDF no CIE não tem, é a única disciplina que não tem nenhuma aula de PDF no CIA. É porque quando foi no início, eu acho que eu passei para vocês pelo grupo do WhatsApp. Lembra disso? É porque eu tô sem o WhatsApp no momento que eu fui assaltada no início de março. Entendi. Aí eu ainda não providenciei outro aparelho. Eu tinha passado para a turma toda pelo WhatsApp. Na verdade, eu tenho que até falar com aquela colega da gente, Ana. Ela tá online, Ana? Acho que tá. Já você tenta entrar em contato com algum colega, né, quando a gente finalizar a reunião, e aí possivelmente alguém tem as aulas, aí te passa. Mas eu posso jogar aqui as aulas para o Teams aqui de novo, sem problema nenhum. Eu jogo aqui para vocês e vocês tentam acessar por aqui também. Certo? E essas reuniões ficam salvas, não é? Vocês, os professores falando ao vivo, você falando ao vivo. Assim, quando terminar tudo aqui, que todo mundo fechar essa reunião, e agora tem uns 16 ainda. Quando a gente finalizar tudo, tinham uns 19 mais ou menos que tinha entrado. Quando a gente fechar tudo aqui e acabar essa reunião, que todos fechar, automaticamente o próprio aplicativo já salva para vocês. Então já fica no nosso chat de reunião. Tá certo, ok. Alguém tem alguma pergunta ainda sobre o assunto? Alguma dúvida? Aproveita aí para perguntar. Espero que tenha dado para esclarecer. E você vê que a ciência está respaldando a ferramenta que a gente usa, que é a terapia manual. Então, quando eu tenho indicação, no momento adequado, a gente deve utilizar. E aí, cabe o que as meninas estavam falando lá em cima antes, tipo assim, paciente que houve melhor ou não. Claro, isso vai depender muito do que o paciente apresenta. Ele tem indicação para receber tal técnica, tal, aí agora eu tenho que ser um pouco mais seletivo no que eu estou propondo para o tratamento. Para eu poder saber, assim, se melhora, se não melhora. Então, a gente tem que pensar, essa dor no ombro está existindo por qual fator? É por conta do próprio ombro? Então, se for assim, eu vou utilizar as técnicas que eu mostrei para vocês aí, que você viu e deve estar treinando, para o ombro. Não é só ombro, tem escápula, tem cervical, tem torácica, então eu vou começar a utilizar técnicas para outras regiões.
E, a partir do momento que eu utilizo as técnicas, eu preciso reavaliar depois para ver aquilo que foi ou tem um resultado e aquilo que não. O que é que houve de melhora ou não. Eu preciso também estar analisando isso. Para ver aquilo que surte efeito e aquilo que não surte efeito. Certo? Ok. Alguém mais alguma pergunta? Algum questionamento aí sobre o que a gente viu? Ficou claro, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês. Eu quis trazer um estudo, mas para poder, não que para ficar, científico, não sei o quê, não sei se vocês são a favor da ciência, são contra ou não, o que é que acham. Às vezes sempre tem muita polêmica nesses assuntos, mas, na verdade, a ideia aqui foi mostrar para você o quanto que a ferramenta que você está aprendendo é uma ferramenta que vai ser bem utilizada, espero eu, se você continua praticando após a disciplina, não deixa passar, e o quanto que os pacientes, inclusive, melhoram com isso. Então, assim, dá para a gente utilizar bastante na nossa prática, vai ser muito bem-vindo. Certo? Então, se não tem nenhuma pergunta a mais, né, acredito que, então, tá tudo bem, ninguém sinalizou mais nada. Eu posso seguir para mandar para vocês, vou praticar. Fantástico essa fala. A partir de hoje, não só você, Fabíola, mas todos que estão aqui, eu peço que tentem praticar. Tentem pegar as técnicas que eu mandei na outra semana. Por favor, manda os links para os outros colegas que não estão conseguindo acessar, pelo menos os links do YouTube, que eu coloco aqui, e todos conseguirem fazer aí. E assim que passar essa turbulência de pandemia, de quarentena, quando a gente se encontrar pessoalmente, fazer um resumão de tudo que foi visto de técnicas, fazer toda uma interação para vocês absorverem melhor o conteúdo. Se você estiver praticando, e você se manter praticando nesses momentos, com certeza vai ficar mais fácil quando a gente fizer lá as revisões, os treinos, e não deixa para aprender só quando voltar. Treina agora. Pega mamãe, papai, vovó, titia, filhinho, quem está em casa que der, lembra só, se higieniza antes, faz a técnica, se higieniza depois, mas não deixa de praticar, porque senão fica bem difícil. Essa disciplina é bem prática. E aí, a gente está tentando o máximo de ferramentas. Eu mandei um material, vou mandar esse material para vocês, você vê o quanto que a ciência também está a nosso favor. Vou mandar artigo para vocês falando de ombro, para você ver que o que a gente faz está de acordo com tudo que o mundo está fazendo. Então, estamos bem aí nisso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Já que não tem mais nenhuma fala relacionada à dúvida da prática, das técnicas, nem de nada teórico, eu vou estar mandando agora material para vocês. Então, peço que vocês, todos aí, quem está online ainda, finaliza aqui o chat, mas permaneça no grupo aqui, né, na nossa equipe de conversa. Saia desse ambiente do chat só para poder a atividade ficar disponível. Quando todos saírem, aí essa aula fica automaticamente gravada e aparece para vocês. Eu vou compartilhar o link, inclusive, no grupo. Mas fiquem aí no sistema Teams, que eu vou estar mandando para vocês agora as atividades de estudo, tanto de exercício quanto de links para vocês praticarem em casa. Como uma disciplina mais prática, eu estou priorizando mandar mais videoaula, links e técnica para vocês tentarem executar em casa. Estendo de novo o que eu falei na outra aula. Se tiver dúvida de alguma técnica, como alguém que falou, tá tranquilo, não tá, mas manda para mim, ou manda vídeo, ou manda perguntando assim, não consegui fazer tal manobra, que a gente pode conversar em algum momento dessa aula e das próximas, até que ponto a gente vai ficar, né? Não sei como vai ser. Por aqui, tal manobra, a dificuldade sua mais assim, assado, a gente pode talvez mostrar o vídeo aqui, ou não é que eu quero expor alguém, mas eu mostro a técnica, né, outra pessoa sem ser vocês fazendo, e aí eu posso comentar sobre o vídeo, posso tentar também fazer isso, para que fique mais claro para vocês. Aí,
para existir essa clareza, eu peço que vocês, por favor, sinalizem aquilo que estão com dificuldade ou não. Que a partir disso, eu vou conseguir ter uma melhor eficácia disso que a gente está tentando transmitir para vocês. Embora eu entenda toda a facilidade da dificuldade, mas essa semana já foi bem melhor, já teve mais gente, inclusive, entrando na aula do que em outras semanas. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo. Já deu aqui, o maior momento que ficou pessoas online, 20 pessoas. Então, assim, já entrou mais gente do que antes. Então, uma sala que tem no todo 25, entrou 20 e já foi uma quantidade maior do que a outra semana. Então, acredito que, no geral das contas, no dia a dia, e depois, quando vocês assistirem a aula novamente, já vai ficando melhor na cabeça de vocês. Óbvio que vai ficar faltando um momento prático, né, de execução, tipo assim, ao vivo, eu vendo vocês fazerem. Eu vendo, na verdade, porque eu acredito que muitos de vocês, espero que sim, e aqueles que não estiverem fazendo, comecem a fazer o treinamento em casa. E você vai ver que já vai ser bom. Imagina daqui a um tempo, imagina daqui a uns semestres, se você permanece praticando. Então, não deixa de praticar, extremamente importante. Volto a perguntar, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não, pessoal? Não fica com vergonha de perguntar. Explore esse momento para isso. Professor, uma dúvida não é relacionada maravilha. Pergunta. Então, em relação às faltas, o senhor já sabe como foi resolvido as questões de presença? Em relação às presenças, não sei se ninguém que, por exemplo, quem não está conseguindo entrar aqui não vai se prejudicar de forma alguma, que a gente não entende com certeza que está tendo ainda dificuldade para algumas pessoas, e eu, por exemplo, não estou colocando falta em ninguém, então nem se preocupe com isso. E ninguém está saindo prejudicado com isso, quem não está conseguindo acessar ou não vai levar falta por causa disso, nem se preocupe. Pelo menos da minha parte, eu te garanto que não vai ser prejudicado. É porque ontem eu tive aula de cardio, mas eu não consegui assistir muito bem a aula. Assistia, mas travava, tudo. Hoje não, Entendi. hoje está de boa. Eu acho que foi ontem até porque choveu. Não sei. Mas hoje a aula tá boa. Eu posso falar? Que bom, então. Agradeço o seu feedback, que a aula tá boa, então. Tá boa. Obrigada. Beleza, então. E aí, o que acontece? Quanto à falta, nem se preocupe que tipo, a ideia não é prejudicar ninguém. Eu entendo perfeitamente essa situação. Por exemplo, hoje está perfeito. Ontem eu já tive dificuldade, assim, da conexão. Teve uma hora que caiu e voltou na aula de anatomia ontem, mas, assim, no geral, a grande maioria dos alunos está entendendo o processo, entende que não é fácil isso, mas entende também que a gente, professor, de maneira geral, está tentando fazer o melhor para vocês. Está tentando trazer os melhores recursos tecnológicos que a gente consegue. Claro, volto a dizer que a parte prática vai faltar, mas, assim, é algo que, se você permanece em casa, pelo menos tentando fazer, quando a gente chegar no momento presencial, vai ficar muito mais fácil. Agora, já é diferente de algo que você nunca tentou pegar para fazer, não quis fazer e vai deixar para aprender quando a gente tiver o momento presencial. Pessoal, aí vai ficar bem difícil, porque se você não treinou até então, se isso aqui se estender por mais um mês ou não, a gente não sabe até que ponto, né? Que, tipo, cada dia chega uma novidade na televisão, nos noticiários, nos jornais. Se você não se preparar daqui para lá, aí fica mais difícil. Claro, questão de prova, como perguntou. Se vai ter prova prática ou não, claro, prova prática só vai ter como a gente voltar a ter prática. Se daqui para lá ficar decidido ou não, aí estamos aguardando. Assim como vocês, a gente também está aguardando a notícia de se a prova vai ser online ou não, se vai ser isso ou aquilo. Quando a gente tiver a resposta, aí a gente vai tomar uma decisão relacionada a ter a prova prática ou não. Obviamente, se você não está tendo a prática presencial, teve aquela inicial, mas não está tendo prática presencial agora, nesse momento, não tem como ter uma prova prática, obviamente não. Mas entenda, independente de ter prova prática ou não, independente de como vai ser a prova, o que me importa como professor, agora estou falando, Eduardo que está falando, é que vocês tenham um bom aprendizado e que vocês levem conhecimento, mesmo com essa dificuldade desse momento que surgiu, mas que é na dificuldade que a gente cresce, inclusive. Certo? Então, assim,
por mais que eu entenda que está difícil para todo mundo, não reclama da dificuldade. Vamos, na verdade, tentar resolver ela, tentar solucionar da melhor maneira. Tá ok, certo? Professor, obrigada. Tá certo. Nada, que é isso. Para mim é um prazer ajudar, independente de plataforma virtual, presencial. Para a gente que está na docência, que gosta desse negócio, a gente está aqui de coração para poder ajudar vocês. Porque o produto final da coisa é que, se vocês viram bons profissionais depois, se vocês crescem na profissão, isso é bom não só para mim, por exemplo, para a instituição, e sim para vocês, que vão ter uma boa resposta lá fora, as pessoas vão melhorar, e a fisioterapia, no geral, é que ganha, porque vão ter bons profissionais lá fora. Essa é a maior preocupação nossa, com certeza. Então, pronto, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem presentes aí. Dessa vez, mais pessoas. Então, fico feliz que conseguiram entrar. E agora, nesse momento, peço que todos fechem esse chat. Só fechar o chat, mas continua no programa para poder disponibilizar essa aula para vocês assistirem novamente e para eu poder mandar todos os outros materiais. Então, vou mandar esse artigo que eu falei para vocês, vou mandar a aula essa aula que eu dei para vocês agora, esse material para vocês novamente relerem, estudarem, e vou mandar outros materiais complementares. Tá certo? Beleza, pessoal? Maravilha. Então, só assim como a amiga mandou, gostaria que vocês dessem um feedback aí para mim de como foi a aula. Foi tudo bem mesmo? Foi tranquilo? Vocês gostaram ou não? Claro que estamos numa situação digital, né? Mas espero que tenham ajudado vocês de alguma maneira. E aí, mais pessoas, me manda aí como é que foi. Foi tranquilo, que bom então. Esse nome me agrada, né? Tranquilidade. Num tempo difícil desse, você dizer que foi tranquilo, então tá ótimo. Aí, a dica só que eu dou é treine, pessoal. Treine, treine, treine e treine. Quando cansar mais um pouquinho, treine de novo. Porque você só aprende essa disciplina fazendo isso, praticando. E eu estou aqui disponível o tempo inteiro para dúvidas. Então, teve dúvidas durante a semana, pessoal, não se limita a esperar. Pode mandar para mim, ou no WhatsApp, ou por aqui, ou... Porque, assim, esse é o momento que a gente está para lapidar vocês para o mercado depois. Já de agora, no período que você está, mesmo que é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, nono, porque depois que você se forma, o mercado faz assim, tchau, te vira, corre atrás. Então, você que vai ter que correr atrás. E talvez você não vai ter mais um professor para ter paciência ou não, embora que nas pós você vai buscar tudo, para estar mastigando o conteúdo como a gente faz aqui agora na graduação. Então, assim, aproveita o conhecimento de agora e pratica, pratica, pratica. Só assim a gente vai alcançar um rumo melhor na nossa profissão, né? E eu acredito que vocês querem se dar bem na profissão, ter frutos disso, ter um bom retorno da fisioterapia. E que te garanto que dá para ter, sim, um bom retorno. É uma profissão fantástica. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo esse negócio de fisioterapia. Para mim é um prazer estar falando para vocês e com vocês sobre fisioterapia. Então, agradeço aí a atenção até agora. Mesmo quem não respondeu aqui, fica tranquilo só de ter acompanhado, ou quem acompanhar depois. Minha gratidão por você estar, né, conseguindo seguir nesse momento. E treina, pessoal. Pratica para a gente poder estar tirando dúvida de vocês. Essa disciplina é extremamente prática. Então, eu peço que na próxima aula, nas outras, vocês, por favor, me dêem um feedback assim, professor, as técnicas de ombro não consegui pegar bem, o cotovelo estou com dúvida, punho em mão, massoterapia, inibição, que a gente pega esses pontos para poder estar discutindo. Embora eu vou estar tentando trazer coisas novas para você, isso aqui, artigo, já foi uma coisa que nova para você aí, acrescentando mais no teu conhecimento, e assim a gente vai seguindo o barco, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pelo retorno aí de vocês. Peço que vocês
mais uma vez aí, tentem estudar, tentem buscar conteúdo sempre, além do que eu estou mandando. E aí, vamos embora estudar. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Vou pedir nesse momento que vocês fechem o chat aí, todos continuem no sistema, só fechem o chat para poder a aula ficar disponível para vocês, tá certo? Ok.